Então, rapaziada, é o seguinte, o mais engraçado é que eu já tinha gravado meio que um áudio pra comentar a respeito do Castanhari, justamente de um tweet que tinha viralizado aí, que no começo desse mês, ele tinha dito que ele ia soltar mais nenhum vídeo de retrospectiva. Então, eu ia dar meus pontos e falar o porquê que ele também não ia fazer isso, porque pra mim, cara, não tinha sentido nenhum. O dia é um dos anos mais polêmicos, assim, principalmente do governo do Lula, e agora o Castanhari, onde ele tinha a oportunidade meio que pra se corrigir, até mesmo conseguir uma certa credibilidade aqui na internet criticando o governo, não fazia sentido nenhum dele não ter postado ou dele não postar um vídeo de retrospectiva. Mas parece que muita gente aqui acabou queimando a língua, porque o próprio Castanhari acabou enganando todo mundo. Essa resposta que ele tinha dado a esse cara falando que não ia ter mais vídeo de retrospectiva, de uma coisa é certa, não vai ter mesmo, porque esse 2024 foi o último. E assim, rapaziada, a retrospectiva era algo que as pessoas sempre ficavam aguardando, tanto fãs e não fãs desses caras, porque tinha o Mr. pro lado full, o próprio Felipe Castanhari e também o Lucas do Utilismo, que sempre fazia esses vídeos de retrospectiva. E com o tempo o lado parou, o próprio Lucas do Utilismo parou de fazer nesse ano, e também tinha anunciado que o próprio Felipe Castanhari também ia fazer a mesma coisa e não ia publicar mais. E essa foi uma das respostas que ele deu aí respondendo o cara. Todo mundo até tava esperando que isso aqui fosse realmente acontecer, até porque, cara, a retrospectiva dele do ano passado foi uma tremenda vergonha alheia. O cara passou um pano federal feio pra caramba ali pro governo, e se ele publicasse esse ano, no mínimo as pessoas queriam que ele, sei lá, mano, reconhecesse os seus erros, corrigissem ele e publicasse uma retrospectiva que de fato agora criticasse o governo atual. Mas também eu acho que era menos de 1% que estava com uma esperança que ele fizesse isso. Mas surpreendentemente o Castanhari acabou lançando esse vídeo de retrospectiva. Antes de clicar já veio na minha mente, mano, com certeza de novo o Castanhari deve ter passado o pano ferrado pra esse governo, né, velho? Porque a de 2023 não dá nem pra falar que era uma retrospectiva, parecia mais um comercial do atual governo. Porém o plot twist vem agora, velho, porque dessa vez o negócio foi um pouco diferente. E olha que, mano, é meio complicado pra gente analisar algumas coisas e a gente acaba até sendo chato, sabe? Primeiro, beleza, a música que o Castanhari acabou escolhendo foi um negócio até legal, porque lembrou ali, na verdade não lembrou, né? Ele colocou um Linkin Park de fundo, o que deixou um pouco mais dramático as coisas. Então, na escolha musical pra mim, eu achei da hora. O beat tava maneiro, a voz dele eu não achei assim tão legal não, achei que o Castanhari tava dando uma desafinada, mas eu não sou jurado do The Voice, então pra mim aqui tanto faz. Porém, ele colocou coisas bastante interessantes, tá ligado? Ele falou ali da Choquei, que estava espalhando bastante fake news, falou até da, sei lá, da Mind8, né, que a agência ficava passando pano pras páginas de fofoca, que até no ano passado a gente descobriu que ele meio que tinha uma ligação com ela, mas depois foi cortado. Eu não sei muito bem sobre isso aqui, mas ele também expôs eles. Falou também da alta do dólar, que pra mim aqui era obrigatório dele colocar nessa retrospectiva, caso ele fizesse, e ele o fez, porque é uma das coisas mais tenebrosas que tem acontecido nessa reta final de ano também. Também falou das Olimpíadas, claro, né, com o Rio Sena ali de fundo, mostrando um atleta olímpico nadando ali naquele rio extremamente poluído. Isso daqui foi uma das coisas mais tenebrosas que aconteceu, né, velho? Foi um crime universal eles ter permitido que o pessoal nadasse naquele rio. Eu tinha até visto alguns relatos, o pessoal vomitando, passando mal, um monte de gente ficou com infecção, um monte de coisa. Enfim, pelo lado do governo, mano, o que eu achei assim um pouco interessante e até achei da hora do Castanhari ter colocado, foi dele não ter passado assim tanto pano assim pro governo. Tem coisas que eu acho que ele esqueceu de falar, que pra mim era pra ele ter dito, como da ditadura que ocorreu lá na Venezuela, né? Pelo amor de Deus, mano, até o próprio PT ali apoiou os caras fazendo uma nota. No mínimo, o Castanhari tinha que ter colocado isso aqui, mas beleza. Ele acabou falando também do surto da dengue, das queimadas, da alta do dólar, das fake news da Choquei, enfim. Pra falar assim, o Castanhari passou pano de novo pro governo. Tem coisas aqui que ele era pra ter colocado, sim, principalmente coisas que eram bastante pautadas no governo, cara. Ele falou das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, falou, beleza, que foi muito legal, foi uma parada muito séria que ocorreu no Brasil, mas eu acho que ele esqueceu de outra coisa. E nessa época, mano, quando o Lula foi questionado sobre essa enchente que tava ocorrendo no Rio Grande do Sul, ele simplesmente debochou, ficou falando de futebol no meio das perguntas que o pessoal tava questionando a ele sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, assim, Castanhari, ele não passou pano, tá ligado? Ele criticou algumas coisas que era pra criticar, mas teve outras também que era bastante interessante dele ter colocado e pautado ali, e ele não fez. Porém, se você for fazer uma comparação com a retrospectiva anterior, essa foi muito melhor, cara. Como eu falei no começo, mano, teve um pouco de erro, assim, da voz dele, eu achei que ele tava, sei lá, tava meio estranho, tava meio desafinado, mas de resto, ele conseguiu melhorar bastante. E a minha nota pro Castanhari, dessa retrospectiva dele, eu acho que beira ali uns 6, 6,5, acho que tá bom, dá pra ele passar de ano. Também não dá pra gente esperar muita coisa em vídeos de 6, 10 minutos, tá ligado? Óbvio que também a gente também acaba sendo bastante exigente com algumas coisas, mas eu acho que tinha necessidade dele ter feito, porque como ele fez anteriormente, ele vai ser criticado se ele não fizer o mesmo, sabe, mano? Como essa parada de criticar o governo. Se ele criticou o governo anterior, seria mais justo dele também ser imparcial e criticar o atual. Dessa vez, ele até criticou, mas também não foi daquele jeito. Na minha visão, é como se ele tivesse criticado por criticar. Tipo, mano, vou falar uma coisa ou outra aqui pro pessoal falar que eu não tô passando pano, tá ligado? Ficou parecendo isso aqui pra mim. Tipo, ele falou do Haddad e tal, da alta do dólar, das queimadas, mas ele não foi específico nessas partes. Tipo, nem sequer o nome do Lula ele citou, mano. Então é meio que complicado, velho. Se você fala, mano, que você é imparcial, você tem que ser. Mas enfim, esse foi o vídeo de retrospectiva
retrospectiva do Castanhari com certeza vai ser bastante comentado, alguns vão elogiar e outros vai criticar, como tá acontecendo já. E todos esses anos que ele fez vai ter sim momentos bons e momentos ruins, principalmente pra ele. Mas aí também vem a parte que me pegou e eu acho que pegou muitas pessoas. Por que será que essa aqui é a última retrospectiva do Castanhari? Será que ele cansou de ser rotulado de uma pessoa que só defende um lado? Porque pensa comigo, mano, às vezes a gente fica tão preso nessa guerra de nós contra eles que esquecemos de criticar todo mundo. E dá sim, mano, pra você reconhecer o erro de alguém e também reconhecer o erro do outro. E pelo menos isso em algumas coisas nessa retrospectiva ele fez. Não ficou preso nessa ideologia de ficar só de um lado. Te pergunto, imagina se ele fizesse aqui desde o começo, desde o ano passado. Se ele tivesse feito isso aqui, cara, tenho certeza absoluta que não ia ser taxado de uma pessoa que só defende o lado que é parcial. Também não estaria sofrendo o hate que ele sofre atualmente. É por isso que eu sempre falo, você não tem que ficar com o rabo preso pra governo de seu ninguém, cara. Se o Lula tá fazendo merda, você tem que falar. Se o Bolsonaro fez merda, você tem que falar também, assim como ele já fez anteriormente. Então, nada mais justo dele também criticar os erros do governo atual. E pelo menos o Castanhari, dessa vez, ele fez um pouco disso. Isso aqui a gente tem que ser sincero e tem que admitir. Bom, mas no final das contas, talvez o Felipe Castanhari tenha dado sua melhor contribuição agora, justamente no final, quando ele não vai mais fazer retrospectiva, porque ele mesmo disse no começo desse vídeo que esse foi o último. E mostrou, mano, pra gente e pra ele mesmo que ele não precisa ser escravo de ideologia nenhuma. E dá pra você ser crítico e ser honesto, mesmo que isso signifique bater de frente com quem você defende normalmente, que seria o caso do PT, do governo Lula. Então, mano, eu tenho certeza absoluta, rapaziada, que se o Felipe Castanhari tivesse agido dessa mesma maneira como ele agiu aqui nessa retrospectiva, como foi com seus tweets, com as suas falas assim, em relação à política, falando do governo do Bolsonaro, se ele tivesse feito também do governo do Lula, a minha visão e a visão de vocês a respeito do Felipe Castanhari seria totalmente diferente, mano. Mas uma coisa é certa, pelo menos agora nessa reta final, nessa sua última retrospectiva, ele finalmente criticou o governo, falou dos erros que eles cometeram, não de todos, mas falou de alguns, até porque, cara, é um vídeo assim que não dá pra você ficar como uma hora, não é um podcast. É bem verdade que também faltou algumas coisas, mas não tira o fato que o Castanhari pelo menos dessa vez não passou aquele pano escancarado como foi do ano passado. Agora ele foi mais lúcido, fez uma retrospectiva legal, falou de alguns assuntos bastante interessantes e sérios que aconteceu no final e no começo de 2024. Eu acho que até no final de 2023, né, porque ele colocou a Choquei ali, que era até pra ele ter colocado no ano passado, mas enfim, pelo menos ele corrigiu isso colocando nesse ano. Bom, mas o que fica é isso, né, rapaziada? Se esse de fato foi a última retrospectiva do Castanhari, pelo menos ele tá fechando assim com um saldo positivo, tá ligado? E quem sabe ele não tenha levado isso aqui como aprendizado, eu não sei se vai ser, mas talvez se ele venha fazer um outro vídeo de retrospectiva, caso ele mude de ideia do ano que vem, é só seguir essa mesma linha que ele seguiu esse ano, colocar algumas outras coisas que ele não colocou e pronto, fechou, mano. O caminho pro sucesso dele é esse, principalmente pra ele evitar de ficar recebendo hate dessas pessoas que gostavam do Castanhari antes, voltar a gostar dele, como eu acho que algumas pessoas até voltaram a acompanhar ele por causa desse último vídeo. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo, me fala aí e deixa nos comentários a sua opinião sobre essa retrospectiva, a última retrospectiva animada do Felipe Castanhari que ele acabou publicando hoje. Bom, é isso, agradeço a todos que ficou até o final, abraço e até o próximo.